sou formado em cinema, né, numa época que a gente valorizava muito o cinema de autor, né? Então era coisa da Nouvelle Vague francesa, né, do neorrealismo italiano, né? Então era uma fase que a gente se formava um pouco no cineclube, né? Então tinha muito valor. Então todo mundo que queria ser diretor naquela época queria ser um diretor roteirista, porque era o charme daquilo lá, era ser diretor roteirista. A gente tinha muito essa vontade de reutilizar e usar aquele tempo que era muito precioso, né? Hoje em dia a gente tem toda essa possibilidade de câmeras digitais ou de recursos mais fáceis de filmagem que naquela época a gente não tinha, né? Então tudo era muito caro. Você realmente se dedicar a fazer um curta-metragem ou fazer um filme para o Festival do Minuto, um clipe, aquilo custava muito dinheiro, né? Então a gente tentava, se sobrasse algum tempo, se fosse pertinente naquela época de publicidade, a gente utilizar aqueles recursos, seja assim, 15 minutos que sobrava de uma diária de câmera. Eu lembro que quando eu fazia um cenário interessante, a equipe inteira me perguntava, e aí? O que a gente vai fazer? Que curta-metragem que a gente já criou alguma coisa para a gente poder... Mesmo que fossem coisas para engavetar depois. Todo mundo tinha tão uma ansiedade tão grande de fazer coisas de entretenimento que ninguém nem ligava se depois a gente não fosse colocar num festival. Ou, enfim, todo mundo gostava muito de fazer aquilo lá. Eu não parava de pensar, vamos fazer curta-metragem, vamos fazer pelo menos uma curta-metragem para a gente começar a circular nessa área aí, né? E eu e o Fernando, principalmente, a gente ficava muito com... Surgia um projeto de longa-metragem a cada semana que a gente discutia no corredor do O2 da antiga casa ali. E a gente chegou a caminhar alguns roteiros, né? Nenhum deles foi adiante. Até que um dia o Fernando voltou do teatro num domingo, chegou na segunda-feira, ele simplesmente falou assim, temos um filme pronto para fazer. Tem os atores, é só a gente chegar lá e rodar, né? Na quinta-feira fomos já, não só eu, né? Todo mundo para ver a peça, porque a equipe já estava montada, ninguém sabia exatamente o que era, mas a gente sabia que aquele longa-metragem a gente ia fazer, né? Evidentemente, ele não estava pronto para ser rodado, mas a peça era muito boa, os atores eram excelentes, e a Renata Mello, que era a autora da peça, tinha uma pesquisa sobre a atuação das domésticas, ela tinha uma série de entrevistas com muitas empregadas domésticas e aquilo lá se transformou na base do nosso roteiro. Então, a gente reuniu o Fernando, eu, a Cecília Homem de Mello e a Renata Mello, né? E a gente, em 8 mãos, a gente começou a separar aqueles depoimentos, aquelas entrevistas e criar, vamos dizer assim, empacotar algumas personagens, né? Dentro das diversas entrevistas. E para cada uma delas a gente criar uma pequena história que tivesse possibilidade de elas se encontrarem pelo percurso do filme, né? Isso a gente levou um tempo fazendo, a gente filmou, né? E o interessante, como era todo mundo envolvido na direção, eu, o Fernando, enfim, a Renata, a gente, durante o percurso da filmagem, a gente remexia no roteiro e mesmo depois da montagem, a gente ficou com o filme montando durante 6 meses, paramos e retrabalhamos o roteiro inteiro, voltamos a filmar depois com um roteiro novo, com um novo final e tudo, para ver o que funcionava, porque aquilo era quase uma experiência para a gente, né? Era quase uma experiência de linguagem, de roteirização. A O2 ela ficou um pouco como a produtora de publicidade, mas que que conseguia temperar todos os filmes publicitários com um pouco de narrativa cinematográfica. E que era super interessante porque as agências, elas davam muita liberdade para a gente, porque era um início disso na publicidade brasileira, dessa história do entretenimento na publicidade, desse brand content. Então, coisas do Eduardo e Mônica, do Pelé da Vivo, fizemos coisa para o Banco do Brasil, da identidades do povo brasileiro, coisas para o Itaú, de curtas-metragens do Itaú. Os temas eram dados por eles, evidentemente, mas para criar essas histórias e ajudar eles nessa formatação de um curta-metragem, de coisas de 3, 4, 5, 10 minutos que seja, né?